Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Cá estamos para dar um olhar daquilo que foram os principais acontecimentos da semana. Boa noite, Tomás. Boa noite, Edson Salema. Vamos começar pelos temas da semana. Começo pelo Tomás, escolheu Campanha Nacional de Fiscalização de Terras do Ministério da Terra e Desenvolvimento Rural. Tomás. Muito boa noite. Com efeito, esta quinta-feira, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural anunciou o início de uma campanha de fiscalização do uso da terra. A campanha tem em vista verificar entre os titulares de doates de uso de terra quem são aqueles que estão a explorar a terra nos termos que obtiveram os doates. Sabe-se, é um tema antigo que em Moçambique temos muitos milhões de hectares de terra ociosa que foram atribuídas a muitas pessoas com propostas ou projetos de desenvolvimento, de exploração desses milhões de hectares de terras que, entretanto, estão ociosos há vários anos. Os diferentes mandatos dos diferentes chefes de Estado que faziam visitas às províncias falavam sempre de terra ociosa que deve ser de algum modo mexida. Eu espero que nesta campanha o Mitader de facto recupere os milhões de terra que estão em mãos de pessoas há vários anos e sobre os quais nada tem feito. Espero que o Ministério diga, nomeadamente, aonde é que está a terra ociosa, estava em nome de quem, e como é que foi recuperada e o que é que o Estado há de fazer com a terra recuperada. Porque sempre se falou que muitas pessoas que detêm esses milhares de hectares de terra fazem-no esperando entrar na especulação fundiária, esperando que um dia a terra seja privatizada e sirvam-se da terra como moeda de troca para especulação. O que, obviamente, colocou o país com muita terra refém de pessoas sobre a qual não tem qualquer projeto nem ideias. Portanto, depois da campanha, a Operação Tronco, desta vez a Operação da Terra, esperamos que o Mitader, de facto, venha, porque a campanha decorre de 1 de abril a 31 de julho. Eu, em parte, até não estou muito atraído com a ideia de campanhas. O governo tem que fazer campanhas, tem que governar normalmente, porque parece que depois de julho podemos voltar ao caos, acabou a campanha. De qualquer modo, esperamos que no fim de julho o Mitader nos traga resultados do que terá obtido ao verificar quem é que tinha milhões de hectares e não os está a explorar e o que é que o Estado há de fazer da terra que recuperar dentro desta campanha. Fico curioso, Tomás, parece que tudo são campanhas, mas o que é certo é que a lei e o regulamento da terra especificam, tem prazos de uso Exatamente, da terra exatamente. E a respectiva forma de expropriação da terra em caso de não utilização. Pois. Então está lá claramente... Portanto, não é preciso esperar campanhas. Exatamente. Não é preciso esperar campanhas para o Estado exercer o seu poder que a lei estabelece. Este é um dos problemas que nós estamos a ter neste país. Parece que tudo tem de ser campanha. É só ir à lei da terra. A lei da terra já tem 20 Sim, anos. exatamente. O regulamento da terra é muito detalhado. Preciso, exatamente. Na forma como na aquisição da terra e a forma